O presidente Lourenço, do meu ponto de vista, não conhece os estatutos do MPLA. Para quem leu a publicação do engenheiro Venácio, que é um candidato chumbado à liderança do MPLA no Congresso passado, me deu a entender de que o próprio presidente do MPLA, Lourenço, não conhece os estatutos. A oposição faz esse discurso musculado para tentar levar a imagem negativa do MPLA à sociedade, que não é verdade. Agora, nós, o MPLA, temos a nossa forma própria de eleição dos nossos dirigentes. Nós respeitamos categoricamente os estatutos. Vamos ao primeiro tema de hoje. Hoje é sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Recentemente, o presidente, ou melhor, esta semana, o presidente do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço, reuniu o Comitê Central do seu partido, o MPLA, onde o presidente João Lourenço teceu duras críticas aos seus oponentes, nesse caso, Gino Carneiro e o Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó. João Lourenço frisou que quem quiser concorrer deve aguardar o momento certo para que possa concorrer, para não começar uma partida que ainda não teve o princípio. Começo com o Dr. Mário Aragão. Como é que viu as declarações do presidente João Lourenço e presidente do seu partido? Portanto, boa noite, escrivão. Boa noite novamente o compatriota Mande e telespectador da TV Hora H. Nós assistimos atentamente aquilo que foi o discurso de Sua Excelência Presidente do maior partido de Angola, que é o MPLA, aquele partido que sempre pensa a sociedade, que pensa a povo, e vimos aquilo que foi o pronunciamento do Presidente João Lourenço. Agora, o Presidente João Lourenço não atirou-se contra o general e militante do MPLA, Gino Carneiro, nem contra o militante do MPLA, membro do Comitê Central, Fernando Dias da Piedade. Não, o Presidente da República, perdão, o Presidente do partido, ao falar, falou para todos aqueles que são militantes do MPLA, para que esse militante possa cumprir estritamente aquilo que diz o nosso estatuto. O estatuto do MPLA é muito bem claro, que narra as condições de como qualquer militante pode vir chegar ou apresentar candidatura à cadeira máxima do partido. E o presidente João Lourenço fez menção à Constituição da República de Angola, fez menção o seu mandato como presidente da República, como também fez menção o seu mandato como presidente do partido. Faz essa diferença, essa bicefalia de que enquanto tiver a durar o mandato na presidência, não se pode falar de um concorrente. Lógico que a nossa Constituição da República de Angola traz-nos 2 mandatos para a presidência. Um de 5 anos, renovável mais uma vez por 5 anos. Como também os estatutos do MPLA dá esta liberdade ao presidente João Lourenço. Daí a razão que o presidente João Lourenço chama a atenção aos militantes que queiram concorrer a qualquer cargo do MPLA, que o façam, mas que o façam dentro dos marcos da lei e dos estatutos do MPLA. Razão pela qual o presidente usou aquela expressão de que ninguém vai a uma partida sem primeiro que o árbitro não decida ou dá início da jogada. Razão pela qual que qualquer concurso público, qualquer concurso dentro do MPLA, há documentos que devem ser cumpridos. E um deles é o estatuto. Segundo, é o documento reitor que vai vir reger as condições de qualquer cargo de presidente do partido. Razão pela qual o presidente não atirou-se nem contra o Gino Carneiro, nem contra o camarada Fernando da Piedade Dias dos Santos. O presidente do partido chamou aqui a atenção e a razão, enquanto presidente do partido, deve elucidar os seus militantes, deve saber guiar os seus militantes, razão pela qual, numa das entrevistas do general Gino Carneiro, e é público, eu convido também essa casa de televisão para ir rebuscar este vídeo, o general Gino Carneiro, numa das suas entrevistas, dizia que tem a pretensão de apresentar a sua candidatura, mas desde que os estatutos do MPLA lhe permitam.
Portanto, é o Estatuto do MPLA que vai determinar as condições e os requisitos para qualquer tipo de concurso dentro do partido. Portanto, nós temos um Estatuto muito rico e os nossos militantes conhecem o Estatuto e o MPLA tem o melhor estatuto, mais aberto, mais conclusivo daqui na República de Angola. Portanto, a par de outros partidos políticos que os seus estatutos são mais agressivos, a par do MPLA. Não, o MPLA tem um estatuto aberto que dá liberdade, legitimidade a qualquer militante de poder apresentar qualquer candidatura. Agora, o militante deve saber respeitar os documentos reitores do partido. Ok. Doutor Laurindo Mando, como é que olha para as declarações do presidente do MPLA, João Lourenço, que atira-se aos seus militantes? E ele afirma que iniciar a jogada sem ouvir o árbitro, neste caso, pode ser pode ser desqualificado. Bom, primeiro, o presidente João Lourenço deve se lembrar que não é árbitro no MPLA. Tanto o árbitro são os congressistas. Os delegados ao Congresso é que são árbitros. João Lourenço também é jogador. Portanto, o jogador não é que deve determinar a forma do jogo. Não. João Lourenço no MPLA é jogador. Gino Carneiro é jogador. O engenheiro Venácio também é jogador. Nandoso, quer dizer, todos estão em pé de igualdade. Todos são jogadores. Portanto, aqui ninguém é um árbitro que vai dizer que não, olha, o árbitro é que vai decidir sobre isto e aquilo. Portanto, isso o presidente Lourenço deve colocar em patente. 2. O problema é que o presidente Lourenço criou muitos inimigos dentro do MPLA. E é isto que está lhe dando medo, não é verdade? No sentido de verificar quem pode lhe substituir. Porque se por acaso for substituído pelo Nandô, pelo Gino Carneiro, e esses estão do grupo eduardista, claramente que o presidente Lourenço será perseguido, de tal forma perseguiu o presidente José Eduardo Santos e a sua família, e até o presidente Agostinho Neto e a sua família, porque nós estamos a ver, até a família Agostinho Neto também foi perseguida. Tanto, verificamos ali o processo que foi dado à sua filha Irene Neto, o processo que foi dado ao seu genro do Agostinho Neto, São Vicente Neto, que está aí na cadeia a perecer, a morrer, não sei por ali fora. Portanto, o presidente Lourenço criou grandes inimigos dentro do MPLA. E isso lhe está a ser difícil deixar a liderança do MPLA. É por isso que ele pretende colocar, por exemplo, na liderança do MPLA, alguém que esteja parte do seu grupo. Isso não será possível porque Gino Carneiro está plenamente decidido em querer concorrer. E ele esteve muito bem em dizer que o jogador, antes de entrar no campo, tem de treinar, logicamente. E há uma publicação do engenheiro Venácio que corrige o discurso do seu presidente João Lourenço, que diz que no MPLA, quem decide, quem anuncia, convoca as eleições, não é o presidente do partido, mas sim o Comitê Central. Logo, quer dizer, o presidente Lourenço, do meu ponto de vista, não conhece os estatutos do MPLA. Para quem leu a publicação do engenheiro Venácio, que é um candidato chumbado à liderança do MPLA no Congresso passado, me deu a entender de que o próprio presidente do MPLA, João Lourenço, não conhece os estatutos. Tá vendo? Esse é o problema que está aí. Porque depois, nesse processo todo, o presidente Lourenço quer que controle o partido como se fosse uma herança que lhe foi dada a seus pais. Tanto isso está nos deixar claro de que o MPLA está dividido em duas alas, a ala lourencista e a ala eduardista, que é essa, que sente-se prejudicada, que é esta, que sente-se praticamente injustiçada, sobretudo Gino Carneiro. Até hoje Gino Carneiro sente-se como o culpado pela morte de Eduardo Santos. Foi Gino Carneiro que pediu a dos Santos regressar a Angola para assistir o casamento da sua sobrinha, porque Lourenço não queria que o dos Santos viesse aqui. Portanto, isso tudo trouxe uma certa divisão dentro do MPLA. Portanto, é por isso que neste discurso do presidente do MPLA, junto à própria reunião do Comitê Central, deixou claro de que João Lourenço não quer candidato. Isso já é uma imposição. Quer dizer, a imposição que está a colocar na sua liderança do Estado também está colocar dentro do MPLA, mas esquece-se de que o MPLA disse que é um partido democrático e as pessoas estão livres de concorrer. Portanto, o João Lourenço não pode impedir que uma ou certa seja impedida de concorrer à sua própria associação. Muito obrigado, doutor Mário Aragão. Vai já fazer que o presidente João Lourenço criou vários inimigos
e isso está a provocar um certo medo ao presidente João Lourenço. Concorda com isso, que há inimigos dentro do partido contra o presidente João Lourenço? Eu sou do MPLA e não conheço nenhum inimigo do presidente João Lourenço. Eu sou do MPLA e não conheço nenhum inimigo do João Lourenço. Mas permita-me aqui fazer aqui algumas notas que o meu amigo aqui, Laurindo, levantou. Noto que está aqui a haver alguns recuos muito perigosos. Esses recuos são muito perigosos, que o meu amigo aqui levantou. Quando fala dos inimigos do João Lourenço, não é verdade. Uma coisa é o combate contra a corrupção, a outra coisa é perseguição. Nós temos que separar as águas. Meu amigo tem dificuldades de separar as águas de combate à corrupção e inimizade. Quando está-se a falar dos processos São Vicente, não estamos a falar de que o presidente João Lourenço persegue até a família do primeiro presidente da República de Angola. Não é verdade. O processo São Vicente é um processo público, são situações que um amigo até conhece e não se trata da Irene Neto. A Irene Neto nunca teve nenhum processo crime em Angola. Permita-me. As duas famílias estão permita-me. Não, disse mal. Não, disse até o Gerro do Santos, não é verdade. Não é verdade. Foi perseguido até a morte. Não, permita-me, deixa-me terminar. Depois, não satisfeito, Lourenço também decidiu perseguir a família Neto. Eu percebo. O Gerro do Custódio até hoje está na cadeia. Eu percebo. Essas duas famílias perseguidas está a deixar frustrado esses membros do MPLA. Doutor Ladino, vamos ouvir o doutor Mário Aragão. Eu percebo que os meus amigos da oposição têm alergia de ouvir as verdades. Mas é importante ouvir, porque o telespectador tem que saber da verdade. E a verdade é esta. A verdade é essa que está a dizer. A verdade é esta que eu aqui estou a apontar. Isso é mentira, o meu amigo está aqui a fazer política. O que existe, sim... político? Permita-me. Não, corrija. O TV é político. Permita-me. O que existe aqui é processo do cidadão São Vicente, que é esposo da filha do primeiro presidente da República de Angola, que é Irene Neto. Não existe nenhum processo contra a filha do primeiro presidente, que aqui o meu amigo trouxe a reboque. Isso aqui está o meu amigo a querer ludibriar os telespectadores. Estamos numa televisão muito séria e é preciso nós permitam-me, estamos numa televisão muito séria e temos que trazer dados sérios. Segundo, não houve perseguição da família GES. Nós já tratamos desse... Nós já falamos sobre aqui... Permita-me. Nós já falamos aqui nesta televisão... Quantas vezes, então? Nós já falamos aqui nesta televisão, tema relacionado à família GES. Agora, uma coisa é processos judiciais, outra coisa é perseguição. O que nós estamos a querer, o que nós queremos fazer entender, e um amigo aqui quer fazer entender, o telespectador, é que a família GES foi perseguido. Não, alguns familiares, alguns familiares da família GES, que é o presidente emérito do MPLA e da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, têm processos crimes no âmbito do combate à corrupção. São eles que roubaram. Quando o meu amigo quando o meu amigo levanta que é competência do Comitê Central eleger o presidente do MPLA. Não é. Não é. Permita-me. Não é competência do Comitê Central. É competência, sim, do Congresso. Doutor Aragão. É este Congresso. Permita-me. É este Congresso. É este Congresso que vai determinar as condições da eleição do presidente do MPLA. Quando o presidente do MPLA também diz que é preciso que os militantes... Permita-me. Quando o presidente do MPLA diz é preciso que os militantes do MPLA estejam calmos, no momento certo apresentam as suas pretensões, não está a querer dizer que o presidente do MPLA não quer candidaturas múltiplas. Não é isso. O que o presidente está aqui a fazer é alertar os seus militantes para não caírem em descrédito e ao arrepio das normas que provavelmente vão regular o tal processo. Eu li a publicação. Quem se adianta num processo, naturalmente pode ser desqualificado. E nós conhecemos isso. Não é. Portanto, quem pode decidir os militantes... João Lourenço também é jogador, não é árbitro. Mas o presidente João Lourenço é jogador de quê? É jogador! Mas de quê? Ele quer concorrer! Mas já está aberto esse processo. Já está aberto esse processo. Ele vai decidir? Este processo já está aberto. Não, o processo não está aberto. E qual é o medo? Não há medo. É medo. Não há medo. Porque criou muitos inimigos do MPLA. Permita-me só. Não há medo. Não há medo. O presidente está a falar de um processo. O presidente está a tratar de um processo que até não está aberto. E um amigo está aqui
não é comício. a ludibriar os telespectadores. O presidente não vai concorrer em nada. Também é jogador. Vamos um ponto de ordem. É meu ponto de Assim, ordem. vamos... Não, meu colega não quer parar. Não, É pensar. É preciso elucidar. Um amigo está a querer dizer que o presidente vai concorrer. O presidente não vai concorrer em nada, porque até o processo ainda não está aberto. Razão pela qual o presidente orienta os seus militantes para guardarem com que o Comitê Central se pronuncie e faça esta matéria. É só isso. Tem medo. É o seguinte, para quem leu a publicação do engenheiro Venácio, não é? É um candidato do Congresso anterior, corrigiu o seu próprio presidente do MPLA, João Lourenço. São vários pontos que o Venácio traz. Um dos diz assim: quem convoca, não é verdade, as eleições no MPLA não é o presidente do partido, é o Congresso ou o Comitê Central. Quem disse isso não fui eu, foi o militante do MPLA, o Venácio. O que significa dizer, o presidente João Lourenço, ao querer alterar os estatutos no Congresso Extraordinário de 6 a 7 de dezembro, quer dizer, retirar aquele ponto que diz que é candidato a presidente da República o presidente do MPLA, logo ele se coloca como um jogador. Portanto, não pode ser o presidente João Lourenço a determinar o jogo. Não, porque ele também é jogador. Qual é o medo do presidente João Lourenço? Eu já expliquei. O medo é de que, dentro do MPLA, João Lourenço criou muitos inimigos, fruto da perseguição das duas famílias. Primeiro, perseguiu a família do Santos. Os inimigos do presidente João Lourenço? Ele é que criou. Não, conhece os inimigos? Conheço. Não, aponte. Está a apontar. O grupo dos Santos são inimigos de João Lourenço. O grupo dos Santos são inimigos de João Lourenço. Não existe inimigo no MPLA. Não existe. O grupo dos Santos são inimigos de João Lourenço porque ele é que criou. Isto não é verdade. Fruto da perseguição dessas duas famílias. Isto não é verdade. A primeira família que a liderança de João Lourenço perseguiu é a família dos Santos. Todos eles foram perseguidos, até o próprio dos Santos. E essa família dos Santos é que colocou os Nandós, os Gino Carneiros nas lideranças. E esses estão insatisfeitos. Até um gerro dos Santos foi perseguido até a morte. Não ficando satisfeito, a liderança de João Lourenço também começou a perseguir a família Neto. Colocou na cadeia o gerro do Augusto Neto, o São Vicente, que está ali na cadeia, doente, e que está a se desrespeitar os direitos humanos de São Vicente. Portanto, isso tudo está a trazer, na verdade, uma certa raiva dentro do MPLA. Portanto, o receio do presidente Lourenço é colocar, por exemplo, na liderança do MPLA um Nandô não é da linhagem do João Lourenço. É colocar na liderança, por exemplo, um Gino Carneiro não é da linhagem do João Lourenço. O medo está nesse sentido. É por isso que o João Lourenço traz aquele discurso, dizendo que você não pode se adiantar, você não pode fazer isso. Quer dizer, é tipo alguém que quer jogar sozinho, portanto não é possível. O presidente Lourenço tem que colocar na cabeça de que Angola é um país democrático. E os partidos políticos têm de ter livres e abertas candidaturas. Isso no MPLA nunca houve. Portanto, ele quer trazer, até hoje, portanto não será possível. Eu encorajo o Nandô que concorram, tiro essas pessoas que estão governando o país. Doutor, sim, permita-me só. Estamos aqui a ver a inversão de conceitos. Estamos aqui a ver naturalmente a inversão de conceitos muito perigosos. E o presidente do MPLA, quando falava, não se trata de um processo aberto, meu amigo. O processo não está aberto. Não estamos a... Permita-me. Não estamos a falar de um processo que o Comitê Central já abriu e que já há possíveis candidaturas. Não. O presidente chama a atenção de que devemos respeitar categoricamente os documentos do partido. E os pré-candidatos que se avisam pré-candidatos, não se conhece ainda os documentos reitor que vai dirigir o concurso público a cargo do presidente do MPLA. Razão pela qual aqui não há nenhum medo do presidente Lourenço. O que existe aqui é que os militantes do MPLA devem pautar mediante os estatutos. É só isso. Agora, nós temos, o MPLA tem a forma própria de eleger o seu presidente. O nosso presidente temos uma forma própria de ser elegido. Agora, a razão pela qual o presidente João Lourenço, presidente do MPLA, do maior e melhor partido de Angola, diz que é importante que esses militantes continuem a trabalhar, mas apresentem as suas candidaturas no momento certo. O MPLA é o melhor partido. O presidente não adversa com nenhum militante do MPLA, nem contra o general Gino Carneiro, nem contra o engenheiro Antônio Venâncio, nem contra o doutor Fernando Piedade dos Santos. Não, o presidente João Lourenço está com todos os militantes. Não está com todos. Doutor Mário Aragão, olhando para o seu partido, o MPLA,
como é que olha para as candidaturas? Em todos os setores políticos do seu partido, tanto a JMPLA, a JMPLA, a OMA e tantas outras forças políticas do MPLA. Há ou não há candidaturas, ou melhor, múltiplas candidaturas nessas forças que fazem o MPLA acontecer? Portanto, este lema de que o MPLA é alérgico a múltiplas candidaturas é um discurso musculado da oposição. A oposição faz esse discurso musculado para tentar levar a imagem negativa do MPLA à sociedade, que não é verdade. Agora, nós, o MPLA, temos a nossa forma própria de eleição dos nossos dirigentes. Nós respeitamos categoricamente os estatutos, embora todas as organizações do MPLA, estou a falar da OMA, estou a falar da JMPLA, sempre houve múltiplas candidaturas. Aliás, está a terminar o mandato do secretário Crispiniano, houve múltiplas candidaturas. O doutor Crispiniano esteve ladeado com o doutor Betico. Portanto, na OMA esteve a doutora Joana Tomás com uma outra militante. E João Lourenço? Sempre teve, permita. O camarada João Lourenço. O presidente o camarada João Lourenço. Nunca teve concorrente. Permita. Nunca teve concorrente. És o Mário? És o militante do MPLA? És o militante do Quem te vai dar MPLA? sozinho? Então permita. No MPLA nunca houve candidaturas várias. Tem que me deixar terminar. Estás a mentir. Tem que me deixar terminar. João Lourenço nunca concorreu com ninguém. Nunca concorreu com ninguém. É que... Só no uso da minha palavra. Não, o problema é assim. Se nós transformamos isso Estou no uso da minha palavra. Estou no uso da minha palavra. Posso permitir? Posso permitir? Sim. No MPLA. Já falei das organizações que houve múltiplas candidaturas. No MPLA, naquela altura, 2017, na transição, 2017, nós tivemos a nossa forma própria de eleger o nosso presidente. Aliás, qual é a forma própria? É só olharmos o nosso estatuto, vai te dizer de quem é a competência para eleger o presidente do MPLA. Naquela altura, 2017, nós elegemos o presidente do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço. Não é? E foi, na altura estava o presidente emérito Eduardo Santos, que conduziu este processo todo com todos os militantes de proa. Aliás, o general Gino Carneiro também fez parte dessa reunião e outros camaradas. Portanto, é preciso nós respeitarmos a nossa forma própria de eleger o nosso presidente. Não é. A razão pela qual há democracia no MPLA e o nosso estatuto é muito bem claro. Não há democracia no MPLA. Doutor Laurindo Mande, há ou não há múltiplas candidaturas no MPLA? No MPLA não há e nunca houve múltiplas candidaturas. O presidente João Lourenço, depois, no outro congresso, eu penso de 2021, apareceu o engenheiro Antônio Venâncio, quis concorrer. Nem lhe foi permitido recolher as assinaturas nos CAPs. João Lourenço concorreu sozinho. Não, isso não é verdade. O engenheiro Venâncio... O engenheiro Venâncio... O engenheiro Venâncio... Não, tem problema. É daqui do Rangel. E no nosso distrito, o engenheiro Venâncio passou por lá. Doutor Mário, vamos já... Todos os outros congressos... É verdade. Aqui alguns recursos que o amigo está Aragão. Muito perigosos. Não é verdade isso. É verdade. João Lourenço concorreu sozinho. Todos os outros congressos que têm sido realizados, quer da época dos Santos, quer os dois sucessivos do João Lourenço, sempre no MPLA o presidente ou o candidato concorre sozinho. Nunca houve múltiplas candidaturas. Mas se você vê, por exemplo, na UNITA, em todos os congressos já múltiplas candidaturas. 3, 4, 5, 6 candidatos concorrem na boa. E essa trajetória que o presidente João Lourenço quer levar até hoje, querer concorrer sozinho, ou ele, para a sua processação, caso alterar os estatutos, ou hipotecar um miúdo para lhe ser marionete. Portanto, é isso que existe no MPLA. No MPLA nunca houve múltiplas candidaturas. Portanto, o MPLA é um partido não democrático. Porque na democracia, primeiro, há liberdade de expressão. No MPLA não há essa liberdade de expressão. Há liberdade de escolha. Portanto, quando você coloca uma única pessoa a concorrer, logo você me impede usufruir do meu direito de escolha. Eu não vou escolher quem, se ele é sozinho. Portanto, é isso que está acontecendo no MPLA. Portanto, aqui meu colega do painel, sempre com as suas mentiras bem artimanhadas. Portanto, isso não é verdade. É uma pena, também foi chumbado na JFN lá. É só você ver as próprias artimanhas dentro do próprio MPLA. Portanto, tudo que aquele vai falar é falácia. Portanto, no MPLA, meus caros, não existe liberdade de escolha e nunca houve múltiplas candidaturas. Lá é do tipo partido único.
Permita-me só, quero mesmo pegar a última deixa que disse o meu amigo do Governo Sombra, que diz que no MPLA não existe liberdade de expressão. Se não existisse liberdade de expressão, eu, Mário Aragão, não estaria aqui a fazer... Por que aquele jornalista de Malanja foi chamado... Permitam. Se não tivéssemos liberdade de expressão, eu, Mário Aragão, não vinha falar em nome do MPLA. Não vinha para aqui. Aliás, não me metem palavras na boca. Nenhum dirigente do MPLA me mete palavras na boca. Eu falo aquilo que vejo, falo aquilo que sinto. A razão pela qual, quando um amigo diz que o seu partido é o único partido que tem democracia, não é verdade. Vimos há pouco tempo o Congresso da Lima, que foi um congresso muito musculado. Não foi. Não, permita-me. Está errado. Usa a lapiseira, não estou errado. Usa a lapiseira. 3 candidaturas, todas elas usa a lapiseira. Usa a lapiseira. Está errado. Não, sabe? Na Lima, usa a lapiseira. Nesta organização da mulher da UNITA, do Governo Sombra, o que é que aconteceu lá? Esta organização tinha Samora numa pessoa 2 ou 3 dias para realizar o seu congresso. Até no domingo. Não sou membro da Lima, mas eu sou analista político. Eu sou analista político. Eu sou analista político e conheço. Até no domingo. Está a analisar coisas que não conhece da UNITA. Não gostam de ouvir a verdade. Não conhece. Não quero ouvir a verdade. Tem que ler o regulamento interno da UNITA. Tem que ler o não quero ouvir a verdade. Congresso. Não quero ouvir a verdade, mas... Sobre a UNITA não fala. Você não conhece nenhum papel da UNITA. Doutor Larino Mano, vamos aqui equilibrar o tempo. São 2 minutos. Agora, ele vai entrar na Lima. Não conhece da Lima. Estou no uso da palavra. Ele entra no socialismo para debater, na despertar. Estou no uso da palavra. Embora ouvir o ponto de vista de cada um e posteriormente rebater. Embora o meu amigo do Governo Sombra, administrador de Cacoaco Sombra, tivesse me interrompido, mas eu não perdi o raciocínio lógico daquilo que eu devia falar. A Lima realizou o seu congresso. E nós vimos uma cidadã, uma militante da Lima, que era apoiante, ou estava a ser apoiada pela direção da própria UNITA. Não é. Permita-me, estava a ser apoiada, razão pela qual não houve entendimento das militantes, levaram o conclave até no domingo. E ganha, graças a Deus, terminou muito bem, ganha aquela pessoa que a direção não queria. Portanto, estamos aqui a ver um partido que diz ser um partido democrata, um partido que diz ser partido unido, este partido que também vai impuser candidatos à liderança das organizações juvenis. Aconteceu o mesmo na Jura. Onde meteram um cidadão que diz ter 29 anos e 29 anos não tem. Portanto, tem quanto? Não sei, estou militante. Não estou a acusar. É verdade. Portanto, nós estamos aqui a ver. Permita. Mas eu estou no uso da minha palavra. Estamos num debate sério. Estamos num debate sério. Tem que saber ouvir. O presidente da UNITA foi claro. Se você frequenta o sovismo, o presidente da UNITA, Adalberto, foi claro durante a abertura do 5º Congresso da Lima. Disse assim, Adalberto: o presidente do partido não tem candidata. As 3 são candidatas do presidente do partido. E, regra geral, o presidente do partido é o cabeça da direção do partido. Logo, a direção não teve candidata no Congresso da Lima. Prova disto, terminou como terminou, de forma livre e democrática. Isso no MPLA não existe. Jornalina concorreu sozinha na OMA. Não, meu amigo, eu percebo. Na Jura. Eu percebo que houve 2 candidatos. Eu percebo que estás num João processo. Lucombo e Nerito. Permita-me, eu percebo que estás num partido. Tudo que existe na UNITA é livre. Coisa é processo disciplinar. De forma livre. E no MPLA não é assim. Está vendo no MPLA? Na Jota vão impor um único candidato. No MPLA, Lourenço quer concorrer sozinho. Na OMA, Jornalina concorreu sozinho. Está vendo no MPLA como existe? Retrocedem no passado, que é como se fosse partido único, portanto diferente da UNITA. Portanto, o meu colega vai falar aqui sobre a UNITA, não conhece a UNITA, não tem nenhum fascículo da UNITA na tua casa. Então, tudo vai valer mentira. Muito obrigado, doutor Larino Manda. Agora vamos ouvir o doutor Mário Aragão. Doutor Mário, há ou não há candidaturas, múltiplas candidaturas no MPLA? Claro que há, naturalmente que há. Nós vimos agora um processo que está a decorrer da organização juvenil do MPLA, múltiplas candidaturas. Está aí, o processo está a seguir. Portanto, é falácia dos meus amigos da oposição, do Governo Sombra, que está aqui à minha frente, é falácia quando diz que no MPLA não existem múltiplas candidaturas. Agora,
quando o meu amigo está a dizer que o presidente João Lourenço quer voltar a concorrer sozinho, isto também é uma falácia. Primeiro é que o mandato do presidente não terminou, quer no partido, quer na República. Não se pode falar de um processo sem primeiro darmos abertura deste mesmo processo. É esta razão que faz com que o presidente João Lourenço, presidente do partido MPLA, do melhor e o partido organizado da Angola, chama a atenção os seus militantes, que os militantes devem categoricamente cumprir os estatutos do MPLA. É só isso. Agora, não existe medo. Tem medo. Agora, a razão pela qual 2017 o MPLA, enquanto um partido muito desorganizado, não, o MPLA não é desorganizado. O MPLA é um partido muito organizado, é um partido que prende-se muito pela responsabilidade. Por quê? Porque o MPLA tem responsabilidade de Estado. Okay. E como tem responsabilidade de Estado, os seus militantes devem aprender a respeitar categoricamente os documentos. Okay. Muito obrigado, Dr. Mário Aragão. Vamos a um dos telespectadores, Andrade Gabriel, afirma: boa noite, TV Hora. Pergunte ao Dr. Mário Aragão quais foram as candidatas que concorreram com a doutora Joana, ou melhor, com a Joana Tomás na OMA. E a outra questão é quais são os candidatos que concorrem com o presidente João Lourenço. Primeiro é que não existe, o meu amigo, obrigado pela questão, uma pergunta muito pertinente, e obrigado de já estar aí a assistir. Permita-me. Lourenço concorreu sozinho. Mas és o Mário Aragão. És o Mário Aragão. Permita-me. Não és o Mário Aragão. Eu estou a agradecer aquilo que o meu amigo está a nos assistir. Nós temos que saber agradecer o telespectador. Primeiro é que João Lourenço não está a concorrer com ninguém. Razão pela qual não existe ainda, companheiro, não existe nenhum processo de abertura para concorrer à presidência nem da República, nem do partido. Da República vai abrir em 2027, nas eleições de 2027. No partido também só em 2027. Aliás, nós vamos ter o nosso congresso ordinário em 2026. Aí é que o MPLA vai lançar as balizas de quem será o candidato às eleições de 2027. Na nossa OMA, organização feminina do MPLA, nós tivemos duas candidatas, que agora o nome não me vem à memória, mas atualmente essa candidata que concorreu com a Joana Tomás é a segunda secretária nacional da JMPLA. Nós tivemos duas candidaturas, da atual segunda secretária nacional da OMA e da camarada primeira secretária nacional da OMA, que é a Joana Tomás. Portanto, o MPLA sempre teve múltiplas candidaturas. Deixa-me só ajudar a responder ao Andrade. Um momento, doutor Laurindo Mande. Doutor Mário Aragão, o telespectador Andrade Gabriel diz: quais são os candidatos que concorreram, neste caso no passado, com o presidente João Lourenço? Portanto, no passado, nós tivemos uma candidatura única. Foi unânime dos congressistas em 2017, foi unânime a candidatura do presidente João Lourenço. Portanto, não houve aqui nenhum arrepiar de nenhum militante, razão pela qual eu dizia que neste mesmo ano tivemos lá todos os militantes de proa. E o nosso estatuto nos dá essa liberdade. É só o meu amigo ler o nosso estatuto, o estatuto do MPLA. Se não tiver, puxa-me nas vias normais da comunicação e eu vou lhe mandar o nosso estatuto. E ele vai ver categoricamente que o nosso estatuto é muito rico e dá esta competência aos congressistas de eleger a forma normal o presidente do nosso partido. Ok, muito obrigado. Doutor, ainda sobre a reunião do Comitê Central, um dos membros do Comitê Central instou o presidente João Lourenço a não passar a revisão do estatuto do partido que não estava na agenda. Neste caso, o presidente João Lourenço queria fazer passar nesta reunião um item que não estava na agenda, que seria a alteração do estatuto do partido. Como é que olha? E hoje este mesmo militante foi chamado ao Comitê Central, ou melhor, o MPLA notificou o mesmo militante a responder no Comitê de Ética.
Pronto, no comitê, não é no comitê, mas sim no, no departamento, departamento. de Ética e Disciplina, que é o nosso CDA. Certo. Portanto, provavelmente não tem essa informação que foi notificado pelo nosso CDA, mas todos os assuntos levantados pelo presidente são agendados. Provavelmente este assunto da alteração do nosso estatuto esteve na agenda de reunião do Comitê Central. Aliás, o presidente é uma pessoa idônea, é um órgão do partido, não vai levar assunto que não esteja na agenda ou no guião de trabalho. Portanto, o nosso estatuto foi alterado em 2021, se memória não me traçoa, e nós temos o nosso estatuto até agora. 2026, no Congresso de 2026, já se prevê novamente uma alteração pontuais, ligeiramente, no nosso estatuto. É normal que isso aconteça. Aliás, os documentos são feitos para reger determinados grupos. E o nosso estatuto é que nos guia, é a nossa Bíblia, aliás, é a nossa Constituição. E se entende o secretariado do Bureau Político e o Presidente da República que deve alterar um ou outro artigo, naturalmente, nós, enquanto militantes e congressistas, devemos apoiar o nosso líder e alterar o nosso estatuto. Ok. Doutor Lorindo Mande, há um militante do partido, nesse caso membro do Comitê Central do Partido MPLA, vai responder no departamento, é isso, doutor? Disciplina e Ética, por questionar o presidente João Lourenço no Congresso, ou melhor, na reunião do Comitê Central, que foi realizado recentemente. O que é que demonstra isso? Não, é aquilo que eu disse. Demonstra que no MPLA não existe liberdade de expressão. Tanto jovem de Melange e ex-jornalista, também membro do partido. Portanto, isso demonstrou claramente aquilo que temos vindo a dizer, que dentro do MPLA há imposição, não há liberdade de expressão, não há liberdade de questionar. Portanto, lá não se questiona, lá impõe-se e cumpre-se. Este é um ponto. O outro por exemplo, a pergunta do nosso companheiro Andrade. Eu respondo. Presidente Lourenço, o último congresso foi em 2021. No MPLA, concorreu sozinho. Chumbaram o Antônio Venácio, que nem sequer lhe permitiram recolher as assinaturas. Joana Tomás, na OMA, concorreu sozinha. Aqui na Jota também vai concorrer sozinho. Portanto, o MPLA é a cultura deles dizer assim, candidaturas únicas. Aí viola-se o princípio de liberdade de escolha. Aí não é que quero comer funge ou X, não, aí é só funge, porque não há feijoada. Tanto, o inverso, por exemplo, nós na UNITA, todos os nossos congressos, quer no partido, o último congresso, tivemos 6 candidatos. Na Jura teve 2 candidatos. Na Lima teve 3 candidatas. Tanto, a UNITA é o partido mais democrático de Angola, onde há liberdade de escolha. O inverso do partido mais, demoniocrático de Angola, que é o MPLA, onde não há liberdade de escolha, onde não há liberdade de expressão, onde há imposição. Okay. Escrivão, permite-me só, o meu amigo está taxativamente a dizer que o MPLA não tem liberdade de expressão. Não é mentira, isso é mentira. Mas por que isso é mentira. Por que chamaram não, permita-me, isso é mentira. Por que chamaram outro? Por isso é que eu disse ao escrivão, eu não acredito que isso seja verdade, eu não entrei neste assunto, não tomei conhecimento deste assunto, mas eu não acredito que o MPLA vai levar não acredito que o MPLA vai levar o nosso camarada ao CDA por questionar. Aliás, as nossas reuniões no partido tem essas coisas de questionar. Agora, quando um amigo diz que a UNITA é o partido mais democrata, claro, a UNITA é o partido mais democrata. Sim, é este partido que expulsa o Catiungo, que diz ser democrata. Catiungo não foi expulso. Permita-me. É esse partido que suspende... Catiungo não foi expulso. Permita-me. Não, havia sido suspenso. Permita-me. Uma coisa, até Permita-me. Há diferença entre tem que deixar falar. Eu sei que o senhor tem dificuldade de ouvir a verdade. Mas é só para corrigir. Não, está a corrigir mal. Expulsão e suspensão. Está a corrigir mal. O doutor Catiungo havia sido suspenso. Nunca foi expulso. Doutor Mano, depois vai tomar novamente a palavra. Doutor estava com a palavra. Muito obrigado. Este partido que diz ser democrata, que expulsa ou suspende, sei lá mesmo, chose,
o doutor Cachiungo, é o mesmo partido que suspendeu até 2027 o doutor Domingos Epalanga por este concorrer com Permita-me. Está a fazer ruído assim. Assim está a fazer ruído. Portanto, é este partido que diz ser democrata, mas quando há militantes da UNITA a concorrerem sob posição daquilo que não é a vontade da direção do partido, são suspensos. Razão pela qual nós temos esses militantes da UNITA que estão suspensos até hoje. Portanto, não é verdade que no MPLA não há liberdade de expressão. O MPLA é o partido mais aberto, é um partido que ouve os seus militantes, razão pela qual o presidente João Lourenço reuniu com a base, com todos os capos a nível nacional. Estamos a falar de cerca de 3 mil militantes de base. E o presidente naquele dia, eu estive lá, posso falar com muita clareza, o presidente naquele dia ouviu críticas, o presidente naquele dia ouviu também louvores. Portanto, o MPLA é um partido democrata. Não é verdade como um amigo aqui está a dizer. Ok. Doutor Mário Aragão, hoje é melhor, caso haja mexida nos estatutos do partido, favorece o presidente João Lourenço? Irá favorecer o presidente João Lourenço a concorrer ao terceiro mandato? Irá favorecer todos os militantes do MPLA. Se o estatuto for hoje mesmo revogado, todos os militantes do MPLA estarão favorecidos. O Mário Aragão também estará favorecido nesse mesmo estatuto. Ok. Doutor Laurino Mando, caso haja alteração do estatuto do MPLA, no seu ponto de vista, favorece mais ao presidente João Lourenço ou a todos os militantes do MPLA? Não, a alteração do estatuto visa desqualificar aqueles que queiram concorrer com o presidente João Lourenço. É por isso que ele disse que quando o árbitro não apitou, o jogador não pode começar a jogar, sob pena de serem desqualificados. Significa, ele quer alterar o estatuto para desqualificar, por exemplo, aqueles que antecederam a campanha. Quer ver? Essa é a estratégia, porque ele tem medo dos inimigos que ele criou dentro. Portanto, essa é a questão que está a se colocar dentro do MPLA. Portanto, a alteração do estatuto é por vontade própria. Está a impor aos militantes que se alteram os estatutos, porque esse estatuto foi o próprio presidente Lourenço que já havia sugerido, não é verdade, no Congresso de 2007, para alterá-lo, por o artigo 121 do próprio estatuto do MPLA. Anteriormente dizia que é candidato a presidente da República todo membro indicado pelo MPLA. Ele disse que não, retira essa parte. Coloquem que é candidato a presidente da República o presidente do partido. Portanto, governou mal o país, agora está a ver, poxa, no partido não tem como sair, na República também não tem como. Quer retroceder no passado. A alteração do estatuto do MPLA visa beneficiar o próprio presidente João Lourenço. Não tem nada a ver em beneficiar os Nandô, os Higino, sob pena desses o combater. Portanto, eu penso que o MPLA vai acabar mal com a liderança do presidente João Lourenço, assim como o país acabou mal com a sua péssima liderança. Agora, quanto à acusação que aqui o meu colega de painel traz sobre a democratização da UNITA interna. Não, a UNITA é o partido mais democrático. Isso está claro e patente. Tem certeza, aliás, mas tem certeza a UNITA que trouxe a democracia em Angola, não entendi. Aliás, houve um conclave da UNITA, agora da Lima, não é? Nenhum militante que diz, o meu amigo disse esse partido democrata, nenhum militante tirou fotografia com o presidente Samakuva. Sabe porquê, escrivão? Sabe porquê? Porque se esse militante tirar fotografia, com Samakuva, este militante hoje mesmo seria sancionado pela UNITA. Aliás, Adalberto Costa Júnior fez política, tirar fotografia com o Adalberto. O meu amigo tirou fotografia com o Adalberto, tirou fotografia com Samakuva, tirou. O presidente Adalberto cumprimentou-se saudavelmente com Samakuva. O teu brilho diz... O presidente Adalberto cumprimentou-se. Os óculos estão a fazer mal. O teu brilho... Samakuva se saudaram na boa. A UNITA está firme e forte e unida para 2027. Muito obrigado por é pro Adalberto. Não é pro Adalberto. Deve ser defendido. Não é pro. Eu sou membro da UNITA, defendo a liderança da UNITA. Doutor Laurino Mando, vamos ao segundo tema.